Olá, boa noite. Passando aqui para deixar uma palavra que se encontra em Mateus 18, versículo 21. Versículo 20, do 20 ao 21, que vai dizer assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Ele interrogou Jesus. E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui Pedro, eu entendo no versículo 21, que Pedro, ele quis determinar, né, que deveria perdoar o seu irmão, o ofensor, a quem lhe ofendeu, até 7. E ele perguntou, até 7? E Jesus falou para ele: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Por quê? E a mesma pessoa. 70 vezes 7, a mesma pessoa. Por que a importância de liberar o perdão? Porque quando nós liberamos o perdão ao nosso irmão, ou seja lá quem for que nos ofendeu, o perdão ele é libertador não para a pessoa que nos ofendeu, mas ele é libertador para nós mesmos. O benefício do perdão é para nós. Nós somos libertos, porque só que o perdão, para você libera o perdão primeiramente a Deus, né? Você fala que quando você fala que vai perdoar da boca para fora, não resolve. Por quê? Porque quando a pessoa lhe magoa, que você fica magoado, o seu coração é como se ele ficasse é como se ele ficasse manchado. É uma mancha que ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada para poder você voltar a ser uma pessoa liberta. É como se fosse uma cadeia. Quando você necessita liberar o perdão para uma pessoa que você até fala que perdoou da boca para fora, mas não resolve. E Deus, ele quer o verdadeiro arrependimento, é aquele perdão sincero que vem de dentro do coração. Porque quando nós liberamos o perdão verdadeiramente, não há mágoa. Você lembra da pessoa, do que a pessoa lhe fez, mas isso não vai mais fazer sentido nenhum. Você não vai sentir mais raiva daquela pessoa, muito pelo contrário, você vai sentir compaixão. Você vai entender, você vai se pôr no lugar dela. E aí é onde as coisas começam a mudar. E você começar a pensar diferente, a agir diferente, e Deus vai trabalhando isso dentro de você. Só que tem uma questão. Não é na hora que você fala que liberou o perdão, tem um processo. Tem um processo. Porque verdadeiramente liberar perdão, perdoar não é fácil. Não é fácil perdoar. A pessoa pode até falar que perdoou da boca para fora, mas não é verdade. Deus, ele nos prova até nisso. Quando alguém nos fere e nós liberamos o perdão, eu perdoo aquela pessoa da boca para fora, Deus conhece. E enquanto nós não liberar verdadeiramente do coração, não guardar mais mágoa daquela pessoa, Deus também, ele não nos perdoa. Porque Deus fala na palavra dele, né? Que quando nós perdoa, nós somos perdoados por ele. Quando nós libera o perdão e que nós verdadeiramente perdoa, nós também somos perdoados por Deus. Mas o perdão, ele é um processo. Você não consegue liberar o perdão assim, tão rápido.
entendeu? Porque é interessante que a falta de perdão lhe machuca, lhe fere. Você sente dor no seu coração. É uma coisa que eu não consigo explicar. Mas eu já senti e eu posso afirmar para vocês que quando, a partir do momento que a gente libera o perdão, é nós que somos libertos. É nós que vivemos em paz, que somos aliviados. E Deus, ele nos dá uma graça maravilhosa. E Deus, ele fica feliz, ele se agrada quando nós temos o nosso coração quebrantado. E é por isso que eu vim aqui para dizer para vocês que se alguém magoou vocês, se alguém feriu vocês, libere o perdão. Se vocês não conseguirem, porque eu sei que não é fácil, porque eu passei esse processo e eu sei que não é fácil, porque muitas das vezes eu chorava e eu falava, Senhor, eu não perdoo essa pessoa me machucou tanto, me feriu tanto, e eu não consigo, meu coração chega a doer, mas Jesus Cristo falava ao meu coração, Deus falava ao meu coração, eu vou curar. Você libera o perdão e eu vou te curar. E a partir do momento que você liberar de coração, eu falava muitas vezes, eu queria falar para Deus que tinha perdoado, eu até falava, dizia, eu perdoei essa pessoa, mas quando eu via ela, eu sentia a dor novamente. Eu sentia como se viesse tudo de novo. Aquela dor, aquela angústia, e é horrível, é horrível. Então, uma vez eu rasguei meu coração para Deus, eu entrei no meu quarto e eu falei, Senhor, eu não quero mais isso dentro de mim. Arranca esse lixo de dentro de mim, tira isso de dentro de mim. E Deus falou para mim, libere o perdão. E eu falei, Senhor, eu quero. Meus irmãos, uma coisa eu falo para vocês, a decisão tem que partir de nós. A decisão é nós. Deus, ele só pode nos curar de algo que está nos ferindo quando nós tomamos uma posição. Quando nós dissemos assim, Senhor, eu não quero mais isso para mim. Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero melhorar. Eu quero que o Senhor tire essa angústia, esse rancor de dentro de mim. Eu não quero mais isso. Eu não aceito mais isso. Porque enquanto não, meus irmãos, Satanás ele vai trabalhar em cima daquilo. E através de uma pequena brecha, Satanás ele consegue nos destruir. Porque começa por uma coisinha e aí vai crescendo dentro da gente. E principalmente no nosso coração, nós temos que ser vigilantes com as setas, com os dardos que Satanás ele nos lança. Nós precisamos, como já foi falado uma vez lá na igreja, né? Eu não me lembro quem foi, que a gente precisava ter 2 sacos. E essa pregação, ela me chamou muita atenção e eu refleti e eu guardei isso para mim. E comecei a colocar em prática. E é muito verdade, porque eu estou vivendo isso. Quando você absorve aquilo que lhe edifica, você coloca naquele saco guardadinho. Mas quando você absorve algo que não foi bom, que não edificou, que não lhe agradou, é melhor você jogar fora, porque é um lixo. No que você vai guardando coisas ruins dentro de você, isso ali vai crescendo, isso ali vai lhe inflamando, isso ali vai lhe transformando em uma pessoa não boa, é uma pessoa ruim. Por causa de uma simples palavrinha que alguém falou e você não gostou, mas também você não sentou para conversar com aquela pessoa, você também não falou para Deus, Senhor, aconteceu tal coisa comigo, me feriu, me machucou e eu preciso liberar esse perdão. Eu não quero guardar isso dentro de mim, tira. Hoje em dia eu faço isso. Hoje em dia tudo que eu escuto que não me edifica, que não me agrada, se eu ficar muito tempo ali na minha mente pensando naquilo, eu já chego em casa, entro no meu quarto, me ajoelho e falo, Senhor, tira esse pensamento. Senhor, arranca isso de dentro de mim. Meus irmãos,
A partir do momento que você libera perdão a primeira vez, quando é um perdão sincero, verdadeiro, e não adianta mentir para Deus, porque para Deus ninguém mente, com Deus ninguém engana. Quando você libera, é tão libertador que as pessoas tentam fazer o que for com você, mas não conseguem mais colocar mágoa no seu coração, porque isso é coisa de Satanás. Satanás, ele vai sempre tentar nos afastar de Deus. E nós sabemos que quando nós guardamos mágoa nos nossos corações, isso nos afasta de Deus. Nós sabemos muito bem disso. E quando nós liberamos o perdão, o Senhor, ele nos perdoa. Porque Deus, ele só nos perdoa se nós liberar o perdão. Não adianta nós dizer que perdoou da boca para fora e Deus saber que o nosso coração está sujo. Não adianta. Porque nós podemos enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. E sabe qual é o melhor de você liberar o perdão? É que o seu coração fica em paz, você fica livre, você não consegue sentir raiva mais daquela pessoa, ao contrário, você ama aquela pessoa, você ama. Quanto mais ela tenta lhe prejudicar, você não consegue mais. Por quê? Porque Deus tratou seu coração, o seu coração é outro, muda. É uma sensação tão maravilhosa, que eu falo por experiência própria para vocês. Vale muito a pena a gente liberar o perdão. Amém?